Nesta videoaula de hoje, nós iremos aprender sobre geometria plana. A geometria plana estuda o comportamento de estruturas no plano e a partir de conceitos básicos primitivos como ponto, reta e plano. Estuda o conceito e a construção de figuras planas como quadrilátero, triângulos, círculos, suas propriedades, formas, tamanhos e o estudo de suas áreas e perímetro. Vamos ver sobre o primeiro conceito, que é o ponto. O que é o ponto? Segundo os elementos de Euclides, um ponto é definido como o que não tem partes. É apenas uma posição no espaço. É representado por uma letra maiúscula. Então, você vai colocar um pontinho e ela vai ser representada com letra maiúscula. A reta. O que é uma reta? Uma reta é a reunião de infinitos pontos. É uma linha com comprimento, mas sem largura, e sempre representado por uma letra minúscula. Então, o ponto vai ser representado por uma letra maiúscula do alfabeto e a reta vai ser representada pela letra minúscula. Já o plano é uma região onde há infinitos pontos e infinitas retas. É um elemento com comprimento e largura, geralmente representado por letras gregas. Um plano é determinado por 3 pontos não colineares, pontos não alinhados. Se uma reta tem 2 pontos distintos em um plano, então esta reta está contida nesse plano. Então, pontos não colineares são pontos que não estão alinhados. Quando você vai fazer um triângulo, você tem que colocar 3 pontos e esses 3 pontos não podem estar alinhados. Se ele estiver alinhado, vai dar uma reta e não um triângulo. Segmento de reta. Dado 2 pontos distintos, o ponto A e o ponto B, a união desses pontos com o conjunto de pontos compreendido entre A e B é chamado de segmento de reta. Então, você coloca 2 pontos, aí une uma reta, um traço desse ponto no outro, nós temos o quê? Nós temos uma semi-reta. Segmento de reta. E a semi-reta já é dado 2 pontos distintos A e B, e a reunião do segmento de reta, overline AB, com o conjunto dos pontos X, tais que B está entre A e X. É a semi-reta AB, indicado por overrigitation AB, que é os tracinhos em cima das segmentos. Vamos resumir isso aqui tudo para vocês entenderem melhor. Então vamos lá. O que é uma reta? Você traça 2 pontos, né? E aí passou pelos 2 pontos, né? Tanto para a direita como para a esquerda. Então você tem uma reta. Eu posso traçar uma reta por um ponto só? Pode. Aí por um ponto só, você vai ter infinitas retas, né? Quando você coloca um ponto e quer traçar reta sobre aquele ponto, tem como você traçar infinitas retas. Agora, em 2 pontos, você traça somente uma reta. Por isso que colocou 2 pontos aqui para exemplificar o que é uma reta. Agora, o que é um segmento de reta? Você traça 2 pontos e você vai daquele ponto até o outro. Então, você tem um segmento de reta. Esse é o segmento. Já a semi-reta, você tem 2 pontos, aí você vai pegar de A e passar para o B, indo só para a direita no caso, né? Então, isso aqui é um segmento. Aqui não, aqui ela tanto aumenta para a direita como para a esquerda. Então, essa é reta. Se aumentar só para a direita, é um segmento de reta. Ou também pode ser só para a esquerda. Então, tá exemplificado. Reta, segmento de reta e semi-reta. Ângulo. Chama ângulo a região entre 2 semi-retas que parte de uma mesma origem. Podemos dizer ainda que um ângulo é a medida da abertura de 2 semi-retas,
que parte da mesma origem. Então, vou ter uma origem, né? Que é representada pela letra O. E eu vou traçar duas semirretas, partindo da mesma origem. Essa semirreta aqui, né? Passando pelo ponto A. E essa semirreta aqui, passando pelo ponto B. Essa abertura entre essas duas semirretas é chamada de ângulo. Então, nós podemos indicar aqui, ó, ângulo AOB, ó, AOB, ângulo BOA, BOA. Aí eu vou apresentar assim, ó, AOB com acento circunflexo em cima do O, onde que forma um ângulo. E BOA com acento circunflexo em cima do O, onde que forma um ângulo. Ou se não, só o O com acento circunflexo, significa dizer ângulo O. Pode ser indicado dessas 5 maneiras. O ponto O é o vértice do ângulo e a semirreta overline OB e overline. O ponto O é o vértice do ângulo e a semirreta overline OA e overline OB são os lados do ângulo. Overline são aqueles tracinhos que tem em cima, né? Para dizer que é um segmento de reta. Polígono são figuras geométricas planas que são formadas por segmento de reta a partir de uma sequência de pontos de um plano, todos distintos e não colineares, onde cada extremidade de qualquer um desses segmentos é comum apenas ao outro. A partir de agora, nós vamos ver a área e o perímetro das figuras planas. A área equivale à medida da superfície de uma figura geométrica, que é o interior dela. O perímetro é a soma das medidas dos lados de uma figura. Geralmente, para encontrar a área de uma figura, basta multiplicar a base pela altura. E se a figura for um quadrado, somamos as medidas dos 4 lados. Isso é para calcular o perímetro. Tá, vamos ver como calcular, né, a figura fechada, plana, formada por 3 lados. Triângulo. Como que eu vou calcular a área do triângulo? Né? Eu vou pegar aqui a base, né, e a altura. Vou multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2. Pega a medida dessa base, multiplica pela altura e divide por 2 para calcular a área. Como que eu vou calcular o perímetro desse triângulo? O perímetro eu vou pegar o lado A mais o lado B mais o lado C. Então, somou os 3 lados, eu tenho o perímetro. Se os 3 lados tiverem a mesma medida, 3 vezes L, que é a medida do lado. Já o retângulo, vamos ver como você calcula tanto, né, o perímetro ou a área do retângulo. O que é um retângulo? Retângulo é uma figura fechada e plana formada por 4 lados. 2 deles são congruentes e os outros 2 também. Então, eu tenho aqui, ó, esses 2 lados são congruentes e esses aqui são congruentes, quer dizer, tem a mesma medida. Como que eu calculo a área? A área é base vezes altura. Como que eu calculo o perímetro? O perímetro é 2 vezes B, que é 2 vezes a base, porque as duas bases são iguais, e mais 2 vezes H, que é 2 vezes a altura. Ou vou ter 2 vezes B mais H. Né? Somei o B mais o H e multipliquei por 2, eu consigo achar o perímetro. O quadrado é uma figura fechada e plana formada por 4 lados congruentes e possui a mesma medida. Tá? Muito cuidado com a definição de quadrado e de retângulo. Né? Os dois são quadrados, porém, o retângulo ele tem formado por 4 lados, 2 deles são congruentes. Já o quadrado, os 4 lados são congruentes. Então, L, 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 tem que ter a mesma medida. Como que eu calculo a área? L é o quadrado, que é multiplicar L vezes L. Como que eu calculo o perímetro? Somar os 4L ou multiplicar 4 vezes L. Aí eu tenho o perímetro, que é a medida do lado. Já o círculo é uma figura plana e fechada, limitada por uma linha curva.
chamado circunferência. Então, é uma característica diferente, né? O círculo, ela tem uma figura fechada, ela é plana, só que a linha dela é curva. O que eu tenho aqui para me calcular a área? A área eu vou pegar o π vezes raio ao quadrado. Então, a medida do raio aqui, eu elevo ao quadrado e multiplico por π. E o perímetro, como que eu calculo, que é o comprimento da circunferência? 2 vezes π vezes r. E o diâmetro, né, que é essa medida toda aqui, ó, vai ser 2r. Né? O raio é a metade do diâmetro. Então, você multiplica 2 vezes o raio, você tem o diâmetro. E observando aqui que o π é uma constante, que equivale a 3,14. O raio é a distância entre o centro e a extremidade. Então, esse centro aqui e a extremidade, qualquer lugar que você traçar, vai ser a medida do raio. Já o trapézio é figura plana e fechada, que possui dois lados e bases paralelas, onde uma é maior e outra é menor. Então, tem aqui a base maior, base menor e a altura. Para mim calcular a área, eu pego a base maior mais a menor, multiplica pela altura e divide por 2. Se eu quiser calcular o perímetro, eu vou pegar o quê? Vou pegar a base maior mais a base menor, aí mais L1 mais L2, que é esse lado aqui e esse lado aqui. Né? Aí você soma, você consegue calcular o perímetro. Já o losango é uma figura fechada, composta por 4 lados. Essa figura apresenta lados e ângulos opostos, congruentes e paralelos. Então, nós temos aqui o losango. Quando nós traçamos aqui dentro esse losango, o que nós temos? Nós temos diagonal. A maior é apresentada por D maiúsculo, que é a diagonal maior. E a menor é apresentada por D minúsculo, que é a diagonal menor. Então, como que eu vou calcular a área desse losango? D maiúsculo vezes D minúsculo, né? Dividir por 2. Diagonal maior vezes a menor e divide por 2. Já o perímetro, eu vou pegar L mais L mais L mais L. Ou 4 vezes L, porque se é L, é L, é L e é L, isso quer dizer que tem a mesma medida. Mas de qualquer forma, se não tiver a mesma medida, você soma, né, a medida dos lados. Agora nós vamos ver sobre os polígonos regulares inscritos na circunferência. Um polígono regular é aquele que possui todos os lados congruentes e todos os ângulos congruentes. O que é congruente? Isso significa dizer a mesma medida. Então, quando um polígono, uma figura, né, ela tem os lados mesma medida e os ângulos mesma medida, ela é chamada de polígono regular. Apótema. Apótema é um segmento com uma extremidade no centro da circunferência e outra num ponto médio de um dos lados do polígono. Ele também equivale ao raio da circunferência inscrita no polígono. Raio da circunferência circunscrita é o segmento com uma extremidade no centro da circunferência e outro na própria circunferência. O raio é aquilo que nós falamos. Tudo que vai do ponto central à extremidade da circunferência é chamado de raio. Então, nós vamos observar aqui, eu tenho uma circunferência e tenho um polígono regular, né, inscrito é dentro. Então, esse polígono é um triângulo. Isso significa dizer o quê? Que todos os lados dele têm a mesma medida, porque ele é regular, e todos os ângulos internos dele têm a mesma medida. Então, seria 60, 60, 60. O que eu posso observar aqui? O raio é esse traço azul. Esse traço azul é o raio. E a apótema é esse traço vermelho, né? Da base do triângulo que vai até o centro ali é o apótema. Então, como que vai ser a medida do lado desse triângulo? Vai ser a medida do raio, raiz de 3. E o A aqui, que é o apótema, vai ser qual medida? Vai ser o raio dividido por 2. Então, isso aqui já é a regra. Você vai memorizar essa regra, né? Quando eu tiver um triângulo inscrito na circunferência, triângulo regular, eu já sei que o raio, né, é
vezes a raiz de 3 é o lado desse triângulo, que ele vai te dar possivelmente a medida do lado, do raio, e o apótema é o raio dividido por 2. Já aqui nós temos um quadrado, né? Aí o quadrado, nós temos aqui os 4 lados, né? Nós temos aqui o raio e a apótema. Como que vai ser o do quadrado? O lado vai ser o raio, raiz quadrada de 2. Ó, o triângulo era o raio, raiz quadrada de 3. Já o quadrado é o raio, raiz quadrada de 2. A apótema já vai ser o raio, raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, você vai pegar isso aqui, né, que é o lado, né, raio vezes a raiz quadrada de 2 e dividir por 2. Isso vai ser a medida do apótema dessa figura. Já o hexágono, né, que são figuras com 6 lados, regular também, o lado desse hexágono vai ser igual ao raio, porque o que a gente pode dar para observar? Ele forma 6 triângulos, né, regular, e aí o que pode observar? Que a altura dele, né, vai ser a mesma medida do lado, esse lado aqui, ó, vai ser a mesma medida do raio aqui. Então, ó, o lado desse hexágono é igual à medida do raio. E o apótema vai ser o raio vezes a raiz quadrada de 2 sobre 2. Continuando aí para vocês entenderem, ó. Vamos ver o triângulo equilátero, né? Que é esse primeiro aqui que nós vimos aqui. Aí nós temos aqui a altura, temos aqui a medida do lado. Temos o raio da circunferência, porque nós temos uma circunferência circunscrita e outra inscrita, né? Uma por fora e outra por dentro. Aí nós temos aqui o raio da menor, que é o apótema, e o raio da maior, que é, né, da figura da circunferência maior. Tá, como que vai ficar aqui, ó? Para mim calcular a área, né, do triângulo equilátero, vai ser a medida do lado ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 2 dividido por 4. Ou você pega 3 vezes a medida do lado e divide por 2. Vezes a apótema. Tá? Não pode esquecer. 3 vezes a medida do lado, dividir por 2 vezes o apótema. E o perímetro? Como que você vai fazer o perímetro do triângulo retângulo? 3L, 3 vezes L. A altura vai ser o L raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3 sobre 2. A área, né, L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Já a altura é L raiz quadrada de 3 sobre 2. E a apótema, como que eu vou medir a apótema? Vai ser L raiz quadrada de 3 sobre 6. Ou o raio dividido por 2, que é isso aqui, ó, que nós mostramos na primeira figura. O raio da circunferência inscrita, né? Que é inscrita é dentro. Vai ser L raiz quadrada de 3 sobre 6. Já a circunscrita, que é a que está fora, vai ser L raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, quando vocês esquecerem, é só vocês voltar aqui, né? E ver. Anota aí essa fórmula no caderno para vocês não esquecer. Vamos ver agora do quadrado. Nós temos aqui, né, uma figura regular, né? E aí nós temos aqui a medida do lado, a medida da apótema, tem a medida do raio da circunferência inscrita e tem a medida do raio da circunferência circunscrita, né? E aí nós vamos ter o quê? Como que eu calculo a medida da área de um quadrado? L ao quadrado. Ou 2 vezes a medida do lado vezes o apótema. E o perímetro? 4L. E a diagonal desse quadrado? Como que eu vou calcular ela? L raiz quadrada de 2. E a apótema? A medida do lado dividir para 2. O raio da circunferência inscrita vai ser a medida do lado dividir para 2. E a circunscrita vai ser a diagonal dividir para 2 ou L raiz quadrada de 2 sobre 2. Por último agora, o hexágono regular, que é o mesmo que nós vimos lá em cima. O que nós vamos ver aqui? Como que vai calcular a área, né? A área, você vai pegar aqui, ó, 6 L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4, né? Porque é a mesma daqui, ó, do triângulo, né?
Como ele é um hexágono, vai dar 6 triângulos, por isso que ele usa o 6, porque é 6 vezes a área do triângulo. E simplificando, dá 3, L ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Ou você vai pegar 3 vezes a medida do lado, vezes o apótema. Você tendo a medida do apótema, já fica mais fácil para você calcular a área. O perímetro você vai pegar 6 vezes L, né? Que é a soma dos lados. O apótema é a medida do lado, vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Aí nós vamos achar agora o raio da circunferência inscrita, que é L raiz quadrada de 3 sobre 2. E já o raio da circunferência circunscrita, R, é igual a L. Tá? Então, o raio aqui, ele é a mesma coisa da medida do lado, que nós vimos aqui, ó. Ó, o lado é igual a R, né? Então, e o raio vai ser o quê? Vai ser a mesma coisa. Então, aqui essas três figuras que eu coloquei por último, ela ficou mais completa para você calcular a área, perímetro, altura, apótema, raio da circunferência inscrita e a circunscrita. Inscreva-se no meu canal. A busca do conhecimento é a certeza de um futuro com sucesso. Tchau, tchau, um forte abraço e até o próximo vídeo.